Um novo escândalo parecido com o do INSS e do Banco Master acaba de vir à tona. E dessa vez é um escândalo digno de Oscars, tendo como protagonista um dos 3 maiores bancos privados do país. Só que a esmagadora maioria da grande imprensa brasileira não está falando uma palavra sobre esse assunto. E ainda tem mais. Se, por um milagre, isso acabasse tendo grande repercussão como os outros tiveram, o que não vai acontecer, mas se acontecesse, seria mais um caso em que o governo Lula e a esquerda trabalhariam arduamente nos bastidores para barrar qualquer tipo de CPI ou coisa do tipo. E nesse vídeo você vai entender o porquê. Veja essa matéria publicada na manhã dessa quarta-feira, dia 27 de maio, pela coluna de Gabriela Furquim no portal Metrópolis. Extrema má-fé. Como o Itaú escondeu cobranças indevidas em cartões de clientes. A ação do Ministério Público detalha a atuação do Itaú ao cobrar por serviços não contratados, obrigar clientes a pagar valores e dificultar cancelamento. Mas espera aí, Paulo, você disse que o caso não está tendo cobertura da grande imprensa, mas trouxe uma matéria do Metrópolis. Pois é, essa coluna do Metrópolis tratou do assunto, mas tente pesquisar aí alguma matéria sobre essas cobranças do Itaú em outros veículos conhecidos. Eu até encontrei 2 matérias de 2 dias atrás, uma no Poder 360 e outra no UOL, mencionando discretamente o acordo firmado entre Itaú, o Ministério Público de Minas Gerais e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor para fazer o ressarcimento aos clientes. Mas ambas as reportagens foram publicadas depois que outra coluna do Metrópolis, dessa vez a de Manuela Alcântara, havia revelado já as exigências inusitadas que o Itaú estava fazendo para realizar o ressarcimento aos clientes. No entanto, até o momento da gravação desse vídeo, nenhum outro grande veículo, como Globo, Estadão, Folha de São Paulo, CNN, etc., havia mencionado qualquer palavra sobre o assunto. O que não é absolutamente nenhuma surpresa. Primeiro porque alguns desses veículos não têm moral nenhuma para falar sobre cobranças indevidas e imposição de dificuldade para cancelamento. Eu, por exemplo, estou há mais de um mês tentando cancelar minha assinatura no Estadão. Eu fiz a assinatura na promoção de R$ 1,90 por mês, que muitos veículos fazem. Afinal, eu uso essas matérias para o meu trabalho, mas quando começaram as cobranças no valor cheio da mensalidade, eu resolvi cancelar. Agora, você acha que eu consigo fazer esse cancelamento? Para assinar, basta 2 cliques no site. Para cancelar, não tem opção diretamente no site. Você precisa entrar em contato via chat, ou pelo Fale Conosco, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone. Pelo telefone é preciso ficar um tempão esperando na linha, então resolvi fazer pelos outros meios. Em todos eles, no entanto, a resposta é de que a solicitação de cancelamento foi feita e que eles entrarão em contato por telefone, ou então que não há opção de cancelar por aquele meio, como é o caso do WhatsApp, e que eu preciso entrar em contato pelo telefone. Aí então, hoje, enquanto preparava o conteúdo para esse vídeo, eu resolvi colocar um ponto final nessa história e liguei para o número de telefone. Foram exatos 12 minutos de ligação para finalmente conseguir o cancelamento. A atendente foi muito educada, mas chegou a me oferecer até 10 meses de assinatura grátis antes do cancelamento. Para assinar, 12 segundos. Para cancelar, 12 minutos e olhe lá. Com a Folha de São Paulo aconteceu algo muito parecido há algum tempo atrás. Eu até consegui cancelar por meios escritos, mas só depois de ter recebido e recusado mais de uma dezena de ofertas diferentes para continuar como assinante. Enfim, outro motivo para esse silêncio pode ser a existência de contratos que ajudam a sustentar esses veículos. A Globo, por exemplo, costuma ter no Itaú um parceiro para patrocínios milionários, como aconteceu em 2023, quando ambos firmaram um contrato de patrocínio fixo para a novela das 9, ou em 2025, quando a parceria foi na produção de um especial com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, a protagonista de Ainda Estou Aqui, filme vencedor do Oscar de melhor filme internacional, e eu já vou falar o que este filme tem a ver com o escândalo. O Estadão, por sua vez, também não deve ter nenhum interesse em cobrir o caso do Itaú, já que o jornal emitiu títulos de dívida em 2024 para cobrir o rombo milionário nos seus cofres e teve o Itaú como um dos seus principais investidores nesse socorro. No mês passado, inclusive, em uma reportagem do Metrópolis sobre essa captação, com foco no uso de uma gestora implicada no caso Master, foi mencionado inclusive a interferência desses novos investidores, e a lista inclui os outros 2 maiores bancos privados do país, no conselho editorial do jornal. Dias depois, o Itaú se manifestou confirmando o investimento, mas negando qualquer interferência na linha editorial.
Se é verdade, eu não sei, mas coincidentemente o jornal está em silêncio sobre o caso das cobranças indevidas. Agora, como eu falei lá no início do vídeo, mesmo que por um milagre esse caso tivesse tanta repercussão quanto o do INSS e do Banco Masters, e isso gerasse uma pressão por uma abertura, por exemplo, de uma CPI, isso seria mais um escândalo que o PT e a esquerda fariam de tudo para abafar. Lembra que eu falei sobre o filme Ainda Estou Aqui? Pois é, essa produção brasileira, além de ter ganhado o Oscar de melhor filme estrangeiro, melhor filme internacional, ainda é absolutamente idolatrada pela esquerda. Quando o prêmio foi anunciado, Lula e Janja ligaram diretamente para o diretor do filme, Walter Salles, e filmaram tudo sobre essa ligação para postar nas redes sociais. Nessa ligação, Lula o parabenizou dizendo que ele conseguiu se superar numa arte que até então parecia que só americano ganhava. Curiosamente, a categoria vencida pelo filme brasileiro nessa premiação estadunidense é dedicada exclusivamente a longa-metragens produzidos fora dos Estados Unidos e com linguagem predominantemente em idioma diferente do inglês. Eu não sei como essa categoria era vencida por americanos, mas se Lula disse, essa é a verdade a partir de agora. Só que o ponto-chave dessa história é: quem é Walter Salles, o diretor do filme? Walter Moreira Salles Jr. é um bilionário brasileiro. Sua fortuna, estimada em 23,4 bilhões de reais e listada entre as 11 maiores do Brasil, lista da qual fazem parte também seus 13 irmãos, segundo dados da Forbes, veio graças ao fato de ser um dos herdeiros justamente do Itaú Unibanco e de outros negócios da família. O seu pai, Walter Moreira Salles, além de ter ocupado cargos públicos importantes como de embaixador em Washington, fez a fortuna já herdada do pai dele, João Moreira Salles, se multiplicar e costumava dizer que ganhou dinheiro para que seus filhos pudessem fazer o que quisessem. A empresa que administra hoje a fortuna da família Moreira Salles, a BW Gestão de Investimentos, gere ativos não apenas na Itaúsa, maior controladora do Itaú Unibanco, junto a outras duas famosas famílias, Setúbal e Vilela, mas também em outros negócios, como na exploração de nióbio, na produção de laranjas e a proprietária até mesmo da Alpargatas, que é a dona da marca Havaianas, aquela da polêmica propaganda com Fernanda Torres sobre pé direito e pé esquerdo. Walter Salles é mais um daqueles que, pela sua simples existência, já escancara a incoerência da esquerda. É um herdeiro bilionário que representa tudo aquilo que a esquerda diz abominar, mas é aclamado pelo público socialista porque usa sua liberdade financeira para se lançar no mundo do cinema, produzindo obras que agradam ideologicamente esse público. Como o fanatismo político e ideológico faz com que essas pessoas defendam pessoas e não princípios, ele e os seus negócios são protegidos pelo escudo da militância contra qualquer CPI ou coisa do tipo. Bom, no caso específico do Itaú, segundo a reportagem publicada hoje no portal Metrópolis, lembrando que não sou eu que estou dizendo, é a reportagem, o banco cobrava indevidamente pequenos valores de centenas de milhares de clientes por serviços não contratados ou sequer solicitados. Ao assinar o acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o Itaú admitiu ter adotado essa prática ao longo dos últimos 14 anos. A matéria não cita uma estimativa do prejuízo total causado aos clientes, se é que essa estimativa existe. Mas eu imagino que o valor deve ser próximo ao patamar bilionário de outros escândalos atuais. Bom, pelo menos o banco agora vai poder mudar sua propaganda e dizer para o cliente: está vendo essa cobrança indevida na sua fatura? Então, ela foi feita especialmente para você.